hoje. Sou a Analia Baum, consultora internacional para essa equipe de Sistemas de Informação em Saúde da UPAS. E, bom, hoje temos esse terceiro webinar para esse programa de Cadastro Civil e Estatísticas Vitais. O primeiro webinar falamos sobre os cadastros estatísticos na era da interdependência digital. Depois tivemos uma aula magistral de codificação automatizada de causas de morte. E hoje temos a reunião com o especialista com Country Contio, que é consultora regional de sistemas de saúde digital, que vai analisar os elementos da transformação digital nos cadastros civis e características vitais. Ela vai fazer a palestra em inglês, porém vocês têm à sua disposição para escolher a língua da sua preferência. E também o chat não está funcionando, mas vão ver ícone de perguntas e respostas, e aí vão conseguir fazer todas as perguntas que tiverem, e no final da apresentação a Catri vai a responder. Eu gostaria de lembrar que esse programa da alfabetização digital na saúde é parte do formulário que está disponível no campo virtual da OPAS. Se vocês procuram esses itinerários formativos, vão ver publicados na nossa primeira cápsula de conhecimento de inteligência artificial, e essa semana vai estar disponível no final da semana a segunda cápsula de inteligência artificial de engenharia de prompts, e a próxima semana, depois de finalizar o ciclo dos 3 webinars sobre cadastro civil e estatísticas vitais, vão ter essa cápsula disponível com todo o material audiovisual, material de leitura, para conseguir certificar cada cápsula de conhecimento que a gente fez com os eixos de inteligência artificial, cadastro civil e estatísticas visuais, telesaúde e ciências de dados. Esses ciclos todos podem ser cursados, avaliados e obtermos uma certificação de constância que vocês têm essas competências emitidas pela OPAS. Então, fiquem de olho, então, para os listados onde vocês estão nas comunidades de prática, onde vocês estão cadastrados, porque vão receber todas essas novidades. Catri, acho que já falei tudo o que eu precisava do programa de alfabetização, e podemos começar então com a sua sessão de Muchas hoje. gracias, Analia. Muito obrigado, Analia. I will give the E presentation eu vou today in fazer a English. apresentação de hoje em inglês. And I have named the title towards end-to-end digital CRVS systems. E o nome vai ser Em Caminho aos Sistemas Digitais de Objectives Serverless, today. que é o que vamos I falar have hoje. the Os three objetivos objectives. de Understand hoje the foundation of the CRVS systems, têm a what ver they com are, why they entender os matter, fundamentos and dos what they do for our sistemas de sector. cadastro I will civil e not spend much estatísticas time on vitais, this because this has been RVDS, covered before, but pelas it's a recap. consulta em inglês. Não vamos We falar muito also disso, porque já falamos disso discuss about the anteriormente, key challenges and para fazer um opportunities in moving resumo. from fragmented E vamos systems to falar end-to-end dos digital desafios CRV principais data flows. e And in the end, oportunidades, the applied passando para os principles and pathways pontos for planning, designing, and digitais implementing these de systems. RDBS e a forma de fazer esse So the desenho e first implementação section, I focus dos especially basics on sistemas. what matters. A This primeira is a sessão, picture então, a from primeira parte UNICEF é se perguntar por Namibia. que que é importante. Isso é uma foto de They Unicef put it, em correctly that the Namíbia, birth registration is more than just a right, it's a passport onde to protection. falam que o cadastro de nascimento é muito So mais do what is que the um documento, CRVS? um passaporte, uma proteção. There, E I have o que que included são two esses CRBs? definitions from the United Cadastros civis Nations e Statistics estatísticas Division, vitais, e eu escolhi which uma defines civil frase registration as das universal Nações recording of the Unidas occurrence que of the fala que uma characteristic of coisa vital que events in define e accordance with the faz um legal cadastro das requirements of the características dos eventos country. vitais, And the e que vital tem a ver com statistic, os as per the requerimentos legais de cada definition, is summary país. measures of the E occurrence of the as vital events características and the vitais permitem, por definição, sendo um characteristics of resumo the das civil ocorrências e registration características dos records eventos and other vitais, administrative desde sources. os cadastros And civis e why the outras civil fontes registration and administrativas. vital statistics
really Por que matters. que o cadastro It's civil, one of então, the e as foundation of estatísticas creating vitais the são tão identity. You need to importantes? É porque have são the um dos birth fundamentos da identidade certificate legal to que legally precisa ter exist. em It's also consideração a reserved right on the certidão de patients. nascimento para Um, provar essa it's easier existência to get legal, oferece access to direitos services de such as social inclusividade, faz protection. mais fácil o acesso a In many serviços como countries, proteção social e it's outros. required to E have em the muitos birth países certificate to start your school, precisa ter esse and also certificado de generates nascimento para essential conseguir health ingressar na population escola data. e We também, need this basicamente, data, está for instance, gerando to dados understand the sobre a number and população. rate of Esses birth rates dados and number of precisamos, por deaths, exemplo, para measures of entendermos fertility, como que tem mortality, life acontecido expectancy, and as possible mortes, complications. medir a And of mortalidade, course, civil registration expectativa de systems and vida other e statistics outras include many diversas other opções em things like outras social instituições de hierarchies cadastro and civil, que adoptions. podem incluir But muitas outras our coisas, como presentation questões is de only adoção, por focused exemplo. on births and E na deaths. nossa apresentação hoje cedo estamos focando em Civil nascimentos registration e data morte. is also essential Os to dados de ensure any cadastro civil, sustainable desse development registro targets. civil, também são These vitais para slides include trabalharmos com muitos 11 dos different objetivos de targets desenvolvimento selected. sustentável. E nesse caso, Many vemos 11 covers deles health, but selecionados, also muitos dos there quais are estão cobrindo other saúde, targets mas on também sustainable cities and communities, tem outros peace, justice, and strong objetivos para institutions, and cidades e developing comunidades, partnerships. paz, And without the data, justiça you e can't parcerias globais. measure any of these goals. Sem esses dados, então não poderíamos In medir nenhum theory, desses birth and death objetivos. registration should be very Em simple. There teoria, are né, three os processes cadastros, esses that need to be registros de verified that nascimento e someone is born, certidão and de then you have óbito to são register processos that simples, birth. mas And the same precisamos applies for the death. a Someone certidão. Para isso, dies. precisamos uma This needs certidão to de be nascimento. notified from the health sector Precisamos seguir to guias, civil registrar precisamos that notificar allows do setor de the saúde legal registration of the até death. o However, cadastro we de will civil see para fazer during um the slides that segmento do all registro desse the in cadastro, in theory this desse should be very óbito. simple, but the E reality notamos também que a there parte is a lot of interna parece ser muito people in the world that simples, mas don't na have realidade the achamos birth que tem muitas notified faces and registered, and e there's tem se also achado que many muitas pessoas não unregistered foram people. cadastradas. E But existem mortes in que the não second foram section, I cadastradas focus on também, não. the main A core segunda of this sessão está focada, presentation. então, And the class na is a parte digital principal architecture dessa integration and apresentação hoje, interoperability, onde and vamos what falar this means and da how to achieve arquitetura it. digital, a integração So I e a start with the simple interoperabilidade também, definitions. como conseguir isto. What Então, we mean by continuamos com essas applications, it's definições just a simples, software o application que that tem a does ver com different things. aplicações, In né? our case, it Aplicações could be, do for software que instance, an fazem diversas application coisas, e no nosso caso, that pode ser, por capture exemplo, the notification uma of the deaths aplicação que or captura e we have registered, fornece essa that allows notificação the issuance desse of óbito, digital um aplicativo certificates que of the deaths permite and births, a emissão or it might be the desses coding tool, certidões de such as óbito the DORIS that ou codes certidões de death nascimento também. Uma certificates ferramenta de codificação with também pode ser, ICD-10. que tem a Interoperability ver means that the com way of a many applications communicate ICD-11 within the enterprise, and the e como enterprise cada uma means a lot desses of applications aplicativos working estão se together to comunicando work. dentro We want to distinguish dessa empresa integrations for da the qual a gente está interoperability. trabalhando, Integrations um when trabalho different macro, systems are connected precisamos so they também can exchange trabalharmos com data for different interoperabilidade, actions. com integração na This troca de mean dados e na two ativação de applications ações. are integrated, E isso quer and dizer que os aplicativos interoperability estão is integrados. multiple application E essa integrated. interoperabilidade And architecture significa que tem design múltiplos is aplicativos how the se software comunicando fits entre together eles. to O create an desenho enterprise. arquitetônico tem a ver com como descrever para The next conseguir slide, criarmos essa I would like empresa to de just dados, por present falar de the alguma key forma. civil registration of data statistics processes E and aqui estamos definitions. apresentando quais que são os This processos e definições que temos. slide is adapted from Esse the slide Swiss é, Tropical Institute tem sido Dr. adaptado Hobos, who do has defined instituto the 10 que key trabalha core com a processes for the Unicef, do notification Dr. and Hobbes registration of Munhoz, statistics.
Quando This estamos includes falando dos around processos principais de 5 to 70 notificação institutions e cadastro de minimum. registro, They are inclui de healthcare 5 até facilities, 7 medical instituições no certified civil mínimo, registry, national identification entidades de registers, saúde, ID services, and cadastro National civil, Statistic Office. serviços And de we have a few identificação others. em Individual legal fase de record tomada and de aggregated estatística vital e statistics. fornece And as such, resultados tais quanto cadastros individuais e so estatísticas vitais. we can see that it's dividing Então, the civil registers estamos in vendo aqui subsystems. That que é um includes the trabalho notification dividido of birth nos index, subsistemas que the first inclui alert a if notificação someone is de born or nascimento has e died, óbitos, a primeira alerta é quando alguém medical nasceu certification of the ou death quando tem uma when morte, doctor né? certifies the cause of death O cadastro or médico da fills out morte, quando tem alguém also que the birth consiga fazer uma certificate, certidão de and this is óbito, needed for ICD que é coding. oposto no certificado In de some nascimento, quando countries, dá para also funeral certificar o homes might nascimento da pessoa, notify e isso the tem death, but this códigos is em not the alguns medical países, tem certification. casas funerárias que notificariam a morte, porém And then the não é um registration and equivalente a uma certification certidão médica. register office at the usually Ministry of Justice E as certidões são report depend on geralmente issue the uns legal cert. escritórios ao And nível then we de need the vital status administração in da justiça que subsystems, estão which cadastrando include e fazendo um compilation of registro da vital parte legal, dividido statistics em and subsistemas que estão dissemination of vital coletando as statistics. estatísticas vitais e essa disseminação, In the esse CRV espalhamento das ecosystem, informações. the highlight is that health really plays a No key ecossistema role CRBS, within the whole ecosystem because the birth and de, death de data comes cadastros from desses certidões de mostly nascimento e from certidões de health óbito, vai services. cobrir tudo They que tem a talk ver about the desde o live nascimento births, até a morte, deaths, e isso and vem principalmente dos fetal sistemas da deaths. saúde, aqueles nascidos vivos, as mortes, And mortes we can say fetais. that 8 of the 14 CRV data flows comes from the health. Poderíamos falar. 8 dos However, 14 passos de tomada de dados vêm in do the sistema de modern saúde. CRV systems, we have much more complex Porém, nos architecture sistemas design, but modernos also much de better CRVS, benefits. temos And um desenho this arquitetônico mais complexo, mas também de maior conceptual benefício. architecture is very typical CRV E system isso é in uma modern arquitetura countries conceitual, that um have sistema que é digitalized aplicado nos países the que data têm flows. uma forma And why it de becomes very tomada de complex because dosis there are more de institutions dados, de connected. informações de forma mais moderna, vira There's mais multiple entry complexo porque estão points. mais They might conectados be institucionalmente funeral e tem homes, remote múltiplos sites, pontos de ingresso health das informações. facilities, Então, villages estamos falando related to das births. casas funerárias, instalações remotas, por Interoperability exemplo, essa needs tomada de shared dados data standards, comunitários, and onde a CRV constitute a interoperabilidade national precisa digital compartilhar esses architecture, padrões de dados but it e has virar much more tudo numa parte da benefits. arquitetura It nacional. enables one-time Mas isso registration, tem ainda mais allowing benefícios, ainda multiple porque services, facilita com o cadastro stronger identity imediato management, que está authentication, fornecendo em diversas and the instalações data mesmo. sharing with the civil registrar Que em um for the sistema de management of autenticação, health por and legal exemplo, dados systems. compartilhados And e specific uma gestão benefits de for sistemas health de is the rates identificação on births and deaths, e os accurate benefícios population em questões de denominators, and saúde que better fornecem informação em mortality tempo data, real de reliable nascimentos e patient óbitos, identification, denominadores so you can keep track of the mais patient precisos de index, população, uma maior population vigilância registries e more dados de impact, mortalidade and maiores, maior confiabilidade na identificação dos also the pacientes, por benefits in exemplo, vital sem genomic termos uma details. duplicação de dados e também uma troca de dados tanto no nível de saúde quanto legal. This slide I wanted to just demonstrate the Para esse real slide, life eu examples of queria modern end-to-end demonstrar mortality qual que survey é um exemplo architecture. da vida real, Many considers que at the nessa global level arquitetura that de this ponta a is a gold ponta, standard muitos where we would consideram like que to no go nível global esse é o in most padrão countries. dourado, que It's é a mais prático na demonstration maior of parte dos the Center of países, Disease Control é uma demonstração National Vital Statistics System e de qual que é mortality flow. o controle dos This dados de include nascimento até mortalidade, né? 20 system O connections, óbito, 10 standard incluindo 20 protocols, conexões de each sistemas, HL7 10 ferramentas enhanced padrões enable onde system temos FHIR. HL7. It has open Temos o sistema APIs, FHIR também, electronic o medical sistema certificate of facilitador, death, habilitador, and APIs,
certidões Currently, de coding is the nascimento, ICD-10 certidões because the de United States óbito have not estão taken the codificadas atualmente official com o measures to meet with the CIE-10, porque nos ICD-11. Estados Unidos ainda não foi And assimilado de data forma architecture formal includes 8 to o 12 CIE-11. databases E a arquitetura de and dados inclui de it has 8 até 11 roughly bases de 50,000 end dados users, e tem mais ou physicians, menos funeral 50 mil directors, usuários registrars, and finais CDC entre analysts. médicos, But analistas, very beauty of this is that everything is analistas da automated. CDZ, There's mas very few basicamente manual todo é coders anymore needed automatizado. in the United E States. existem poucas They have millions of necessidades the death de certificates codificação manual coded nos Estados um, Unidos, onde tem milhares with the de certidões automated de óbito artificial codificadas, intelligence enhanced coding tool, que têm sido codificadas and com would require inteligência only artificial, very few uma a coders ferramenta to magnificada manually pela code inteligência artificial, some de specific forma que cases. precisa menor codificação manual e menor quantidade de And now I would like codificadores to talk manuais em about the key casos challenges and their específicos. impact on the CRV E agora eu systems. gostaria de falar desses desafios principais e o So impacto as I nos sistemas mentioned, de CRVS, in de theory, novo, this is pelo very acrônimo em simple inglês, thing, linking desses health and sistemas de CRV cadastro. systems. Como eu já falei, But internamente parece uma in coisa bem reality, it's simples not that simple. relacionar We have esses only one sistemas de event of tomada de record, dados one com os data sistemas flow. de saúde. Porém, And não é every tão birthday fácil death assim. can trigger a single digital record Mesmo que só um shared fluxo de between the two trabalho, é systems, preciso de civil cada um dos registry and nascimentos e statistical óbitos office at vão minimum. ser cadastrados nos sistemas de saúde, cadastro However, the data do not civil. flow Porém, very automated and fluent porém, way most os of the times dados não estão because fluindo there's a lot of de vertical forma silos tão between safety and automatizada como data a gente systems and gostaria, no shared porque tem architecture muitos silos usually. verticais onde And ainda está trabalhando this com papel fragmentation occurs when the focus in the e application está is se opposed to adaptando the no enterprise digital. planning E essa approach. fragmentação na And aplicação while several countries have é made oposta à significant digital iniciativa transformation proposta em process, muitos países. many Então, have nesse processo de transformação digital, do not have enterprise level architecture não linking tem the different uma systems. So arquitetura each of these bricks a nível dessa iniciativa que consiga ajudar defines com a esses digital sistemas. silos, Cada um desses blocos aí and each of these define are the os applications. diversos For silos instance, digitais e hospital cada uma registry das suas office and aplicações. statistical Também office and funeral no agencies, nível they might have hospitalário, each of digital agências application, but funerárias, etc., they are not onde shared. cada um So, which tem means uma that tomada they digital, need to mas upload and são download, sistemas the que data and não share it compartilham com isso. with the Excel Estão or subindo in e baixando other dados para means. compartilhar, And e these are the seja common como challenges arquivo de defined from Excel the business ou no process papel. maps and Esses são os analysis by desafios countries. comuns definidos nesses diversos There are mapas many de actors in the análise shared nos países. systems, 10 to 15 Tem institutions involved, but muitos no uniform digital fatores. workflows. Paper-heavy processes, births and deaths Tem 10 até notification still rely 15 on manual forms and diversas entidades, signatures. têm They have processos very fragmented pesados data e flows. as Health registry and statistic precisam databases ainda operate in silos documentos without manuais ou common fluxos de standards, trabalho outdated legal operando em frameworks. silos. There's no legal basis for the Eh, e-certification, os e-signatures, marcos or Tier 1 legais data também exchange. estão Limited capacity of muito feedback, velhos, stuff like standard precisam ser procedures, atualizados, and capacidade registries rarely get limitada feedback from de the health feedback, statistical procedimentos office. And there's padronizados, a lot of faltam non-standard esses coding escritórios também between de hospital estatística e systems, escritórios ICD-10, legais. and manual coding of the mortality data. E temos também uma tomada de And this is dados how it looks, e no the listado do fragmentation of the CIE-10. mortality data flows across health and CRV systems. E Here aí you can estamos falando da demonstrations, fragmentação do fluxo de where trabalho dessa tomada de they dados are de óbitos com each diversas of the bricks demonstrações, are the one of the onde vertical cada silos, um but there's está also limitado horizontal silos, a esses meaning that the hospitals, silos funeral homes, verticais, mas and também temos media uns label, they don't talk to each horizontais, que quer other, dizer que os but hospitais also funerárias, how the data is cada um fala transferred com os outros, to for the statistic and civil registry and Ministry of Health mas também is como que disconnected transferido o also dado to regional a level essa parte legal de tomada cybersecurity de estatísticas e collects desconectados sub-regional do, level of the do mortality Ministério statistics, de but Saúde, this is que not achamos também automating it from the na countries tomada de yet. dados de And mortandade also PAHO and the World estatística, Health mas também não Organization está collects padronizado the aí na mortality OPAS, e a OMS data, também but está most of the coletando times we don't então get it esses dados de in mortalidade, mas a maior automated parte way. das vezes But the não é countries
little desenvolvido census de uma excess, forma for instance. automatizada, mas os países ainda enviam I wanted to share that, one cadastros of the tomados gaps derives pelos from the Excel. legal planning and procurement paradox and legacy systems. Algumas dessas This lacunas, is essas evident at the brechas têm a global ver com level. os sistemas Many digital legais government programs, de finance, and planejamento administrative e sectors, muitos and health agencies programas are included in as digitais, a data sources with limited sistemas composable architectural administrativos, de primitive alguns de systems. saúde inclusos So como sistemas de dados, health mas com uma might not be influência included muito limitada na in aquisição the digital para que a architecture. saúde poderia não And there's estar also outdated and legal inclusa dentro da frameworks, arquitetura particularly digital e around também tem um e-signatures, marco digital identity, and data protection, desatualizado na parte legal continue to impede full digitalization with e civil poucos registration com and health information informação dos systems. dados e não So this is really submetidos a uma the boa reality. hum, Also, when digitalização dos many sistemas de applications are saúde é uma procured, realidade. they might be lock-in systems E também, and quando it's procuramos muitos challenged in the aplicativos, later pode ter sistemas que to integrate não the other permitem agencies desafios tecnológicos as para part of the entregarmos em outras civil registration software. agências como parte And what is the cost of this do software incomplete and do inefficient CRA cadastro systems civil. in Americas? We have E qual que é o still custo dessa 1.3 million hardware resistência against à inteligência nas HSE in Américas? Latin Ainda temos America. 1,3 90% of registered milhões de deaths, eventos medical vitais que certified by estão only cadastrados ao 77% of ano usable underlying cause uns information. There's cadastros de defunção. big gaps between and within the countries, rural-urban gap. Temos muitas Also, there lacunas are dentro more dos países, essas digital brechas que mature falam countries do and the urbano e countries ao that rural. have mainly Os deficient países behavior que base. têm alguma madurez And this creates digital blind e spots on planning versus and aqueles que têm crisis. sistemas e estão And baseados particularly em trabalho de in papel, region of the Americas, we have ingressamos vulnerable a groups papel, which are not included, preços such as e as Américas, onde migrants, temos uma indigenous população populations, low-income vulnerável, households, com disabled migrantes, população populations, indígena e os shows lares 15 mais 30% pobres são lower registration populações rates, onde vemos que tem um and 15 a only 12 to 30% 30 de out of 35 menor member states taxa de cross this cadastro, threshold in isso mortality and 12 a ADAS. 35 And this dos países statistics da include OPAS estão 2010. cadastrando essa mortalidade. And the Esse é de last 2 anos e I want to estatísticas que cover falam de como que está how to build uma digital situação. interoperable E serial agora systems. vamos falar So first key desses principle sistemas is strong interoperáveis e project governance. robustos. O primeiro You need to princípio establish country é governance uma that boa includes multiple governança de different projetos agencies, robusta que inclui civil registration múltiplas and health, agências, including digital health, eh, statistic, justice, cadastro civil, incluindo saúde digital digital, government, and justiça, audit Ministério systems, de Interior, in order to have one shared governança vision. digital e outros sistemas de identidade And para ter também this would uma visão facilitate compartilhada the única. government to have national strategies and E isso implementation poderia plans facilitar to build que o this governo enterprise tenha architecture estratégias at the nacionais e national planos de level, implementação também para enabling construirmos essa interoperability and arquitetura use dessa of global iniciativa no grid nível applications nacional, to implement permitindo evidence-based digital interoperabilidade health e interventions uso to de improve health em, outcomes. intervenções de saúde que ajudem com os resultados Second key de saúde principle também. is that O segundo technology and princípio-chave ICT should be an enabler of the CRVs, é a not the main tecnologia. goal Essa itself. tecnologia e a So what we want ICT that são facilitadores. CRV É, support the business functions and not replicate or o que digitalize gostaríamos é que o workflows. CDRS apoie essas We need funções to e não approach duplicar re-engineering o trabalho, o to esforço da design new força de digital trabalho. workflows that are Temos que efficient, secure, and trabalhar com user-friendly. uma reengenharia onde as And we would like eficiências that these possam systems ser amigáveis. reinforce the E full gostaríamos flow que esses from the sistemas health possam notification fortalecer também um of the fluxo de birth and trabalho, deaths desde to a notificação de certification, saúde de nascimento registration, ou and certidões creation of the de óbito, biostatistics. trabalhando And com certificação particularly, e we want to have a cadastro strong dos integration with the health questões sector. vitais Birth and death e termos uma notification boa will be integração com o recalled the setor bulk of the saúde. data comes from As health, certidões and de we want that saúde e óbito, a maior parte dos sector dados são applications do setor such as saúde e electronic medical gostaríamos records
E gostaríamos que o setor de saúde medical tenha tools of care, aplicações eficientes como tomada de certifications cadastros, of their registros digitais initially e causas de available morte, Connect facilitando os CRVS application. certificados And disponíveis there are a nível some digital key principles that what we have de learned, from the CRVDs. implementation practice. We would like to E have tem user-centered design princípios-chave for da registrars and health implementação e a prática, e workers. gostaríamos de ter um desenho Ideally, we want to centralizado have para os modular trabalhadores do standard-based setor da architecture saúde. based on O ideal é FHIR termos open uma APIs arquitetura and modernizada, deploying baseada the com as APIs ICD-11. abertas, FHIR, We would like to have ICD-11, online and offline capability for low e connectivity gostaríamos de links. ter We todo um want to have protocolo identity de linked conectividade. data, population register Gostaríamos de national ter isso IDs, com dados relacionados secure com a privacy identidade protected e a auditable data população flows, and e ICT termos choices must dados reflect the country's e maturity in fluxos de other trabalho resources, legal frameworks, and infrastructure. auditáveis e And mostrar o nível systems dos can be built recursos, marcos incrementally legais e matching national infraestrutura, readiness and onde capacity. as estruturas podem ser Third key construídas de forma principle is implementável smart implementation planning. e ser um exemplo So da again, capacidade I do just país. this is so important that needs to De be novo, então, replicated. I essa will parte say é bem again importante that porque precisa do not ser replicate or replicada. discuss all paper workflows. E a ideia Yes. não precisa fazer And one of tudo the best practice um is trabalho process mapping as a parecido planning com and o do papel. analysis tool. Tem uma das What we melhores have learned práticas que é mapeamento do that the processo participatory e as process ferramentas de analysis análise, e outcomes are estamos key aprendendo developments. que os processos Practice participativos ideally it should be combined with all the existing têm a ver com documentation in the solução de country, problemas, mas because many também times the countries might misturar com have acesso à documentação do process país, porque mapping muitas without vezes os países mapping all podem the ter existing um information. mapeamento de So processos please, if you want to do onde this não activity, estão it is considerando recommended tudo use a all documentação the existentes e previous quiser assessments fazer that you have in the todos country. os This most of the materiais time recomendados, digital health usem todas strategies, as there's avaliações already prévias built dos enterprise países. architecture. Muitas vezes You tem might a have an ver com a ERP with estratégia de all saúde eh, business process principal dentro diagrams, da digital arquitetura, às health vezes da maturity iniciativa, às vezes tem analysis, uma abordagem de and diagramas also review the legais, current national reforms análise or de upcoming saúde reforms, digital e digital também health CRA ver essas implementation, reformas market nacionais, essas systems, reformas que vêm government no futuro, interoperability e ver initiatives, como se adaptam para os and sistemas e iniciativas de already have interoperabilidade. built insight from the process mapping, frontline workflows, pain points, and E delays and também vamos bottlenecks. estar no mapeamento do And campo together, this e includes vamos ways to ver create esses what pontos para needs to ser be fixed, abordados. what needs to be E redesigned or dessa forma, digitalized vamos ter from uma data imagem plan and mais collection and solution completa do que selection. precisamos fazer, ou digitalizar, para termos uma And how we seleção de should solução de choose the different problemas. digital platforms. It would be important to E look como escolher as that we diversas match the plataformas? country's maturity. Então, vira muito If the importante country is very verificar que responda à mature, level one, maturidade do país, with porque cada the país civil registration, vital statistics, estaria or pelo the menos no health nível 1, onde modernization, you teríamos might want o to cadastro use civil, a simple modernização standalone dessas models first. tomadas de dados If estatísticos, the country poderíamos is usar already modelos more de um established, uso só. E se os países you definitely want to move to the estão mais API-based integration. estabelecidos, com And the certeza level 4 and queremos 5, the avançar com a platforms certidão that supports MD. E interoperability nos between níveis 4 e services. 5 It is são important to as look plataformas que also that ajudam any com os application and the serviços de platforms that you interoperabilidade. É want to procure importante que fit cada national strategies and operação reforms. nas plataformas We que want to vocês have querem the adquirir systems se are ajustem too às expensive estratégias if you don't have the nacionais. Não architecture queremos and sistemas strategy muito that supports complexos its se use, não temos a but avoid arquitetura e a repeating estratégia que workflows apoia o uso. because you want to have future-proof design. Evitem The implementation usar can be fluxos very de trabalho smart. como You not PDF, need to build porque gostaríamos architecture um desenho para projetar no futuro. design in advance because it's Então, very trabalha difficult to com do alguma it coisa in que after forneça appearance um and desenho try to adequado, fix, planejado, com maybe already obsolete porque fazer codes depois pode within virar the muito modern complexo, architecture design. So ou choose pode systems ser that can plug into estratégias future que podem interoperability virar layers. obsoletas. Então, And tem you have que different ver as solutions for diversas this. faces de There's many, interoperabilidade no futuro. few E actually temos open source várias tools for the soluções, CRVS, and there temos are várias proprietary ferramentas solutions, abertas de fonte and aberta. all
have the pros and cons. Pode ser In global soluções level, the UN, que including precisam dessas WACO and licenças, todas WHO, têm we recommend prós e open contras a source nível solutions whenever da available. UN, They have incluindo a open code WHO and e outras to também. avoid vendor Tem lock-ins. código aberto também, They have no or e very low dessa licensing forma costs, conseguimos evitar flexible bloqueios national pelos workflows. fornecedores e tem pouco custo, They ou usually have a um strong custo alignment não with muito standards and open grande, APIs, but está you still need to have geralmente funding for hosting, bem alinhado customization, and integration. com as APIs Proprietary abertas, mas solutions precisa ainda have adaptação e some integração benefits, aí. but As also soluções they que coming with pagam higher licenças costs, têm and alguns also the benefícios, implementation and future-proof, mas com isso também maior of using these custo. E na proprietary implementação no solutions futuro, might be a de challenge because fusionar you have the essas source code, soluções, you're dependent for the pode ser vendors, um desafio porque vemos um manage código a hosting and custo. support, Depende dos but they fornecedores usually have very que fast tenham uma deployment gestão do because the host, vendors mas doing the geralmente tem most work for you. But if you uso have high long-term muito cost and diferente, porque a customization, so maioria you está fazendo esse trabalho and por você, API mas vai ter um openness maior barriers. custo e adaptação é So limitada e this as needs to APIs be abertas têm investigated barreiras and enquanto a enforced isto. in the O que deveria RFPs ser pesquisado e when you're reforçado doing the documentation for nas vendor APIs, quando vocês estão automation. fazendo a documentação, por exemplo, Requirements, para que o collection fornecedor also, what we trabalhe ao recommend, redor you disto. need to have a must Os requerimentos de coleta também precisa mandatory ter functional requirements, and then you can map uns beside the functional. requerimentos And mandatórios para these aqueles que mandatory ones respondem would fazendo um need to be mapeamento open APIs, da allowing the página, interoperability within health ID and tendo statistics. APIs They need to be abertas compliant with the que permitam CWS-legal interoperabilidade nas questões de and data saúde. standards. Identificação e You want to estatística have deve you can cumprir com os configure them with padrões national CRDS workflows, legais e and both dados open source precisa ser solutions and configurado de acordo com proprietary os fluxos de solutions trabalho have nacionais must if e as enforced soluções enforcement documents. abertas e também aquelas Desired de uma licença poderia requirements are conseguir flexibility and customization. cumprir com o que Proprietary precisa. solutions, you want to have vendor Precisa que managed sejam maintenance at sensíveis e least for 5 years. ajustáveis. You want to have Das hosting licenças, minimal precisamos que possibilities, tenha um bom mantenimento gestionado pelo user fornecedor, pelo interface menos which 5 anos, e que is seja user multilingüe, friendly and que tenha uma trustable interface que to seja improve amigável analytics. And e que optional and seja nice to have would be uma opção dashboards, uso para analítica. E anomalies, nesses and visual casos, gostaríamos features. que tivesse For instance, you would like tabuleiros to de maybe to have controle e modelos de artificial agregando para intelligence características um, não data centralizadas, coding, que or you'd consiga like to ajudar no have futuro a codificação de dados the com better inteligência artificial, por exemplo, dashboard ou design, se quiser ter um desenho etc. de But um these are not quadro, um required, tabuleiro to have a específico, functional system. eh, mas And WHO não ICD-11 precisa ser tools for mortality mandatório. certification and coding, there are As many of ferramentas these, C11 para a and they are codificação all open source. And if temos you recall, suficientes informações ICD-11 enquanto a isto, coding então is mandatory. achamos So you would like to com look, fonte how to fit aberta the ICD-11 é coding, obrigatório chegar but na potentially take advantage of the CID-11, other porém, WHO open source o tools, importante é and tomar how to fit vantagem de these todas as into our ferramentas de fonte aberta mortality e surveillance and conseguirmos coding alimentá-los architecture. dentro da So arquitetura de WHO relatórios e de have certidões. digital A overview OMS integrated cause of death selection DORIS tool tem um that papel can be used in the vital statistic part. com umas Also, ferramentas em have a dores free que podem tool ser assessing usadas na parte causes de of estatísticas data vitais quality, e também and para avaliar also a WHO has qualidade de the dados paper de código de Delicate acesso, certificate of death from trabalhando com 2016, Anaco which is 3 a global e certificate trabalhando também which is desde recommended for the 2016 com countries as to certidões globais, capture que são as recomendadas para os países para a certify captura, por deaths. exemplo, And e also WHO have certidões done de the electronic óbitos. medical E a certificate OMS cause of death tem trabalhado specification também com a certidão when you would da like to especificação de digitalize the causa de form. morte They de óbito are digital. Se available, the gostaria technical de digitalizar specifications também for the a vendors. especificação técnica para os fornecedores.
and how the implementation pathway should E como go. a implementação The first, deveria ser when you a have rota da the names implementação, of resolutions and basicamente. you have done your Primeiro, requirements, quando conhece essas you have resoluções com selected as a quais tool. foi trabalhado e vocês têm cumprido com You os need to do first requerimentos a proof of e têm concept. selecionado essa You have to ferramenta, test vocês one core precisam primeiro um workflow, teste for de instance, conceito. EMC/CD or E notification precisa process fazer um in teste very de uma small forma de trabalho com scale, 1 or 2 processos sites, validate its NSCD usability in de busy uma pequena processes, escala, and de uma ou identify duas fontes, potential e validar e technical identificar adjustments também before you qualquer move ajuste to legal launch a ou pilot. técnico que And the precisem pilot is needed to expand the antes de book of lançar o facilities and piloto maior. reuses, E isso test full precisa workflow conseguir se expansionar a end-to-end, síntese de measure data instalações quality, e usability, and usuários, tem um stability, fluxo de trabalho de refine ponta a training and ponta, support needs before precisa scaling up. ah, And the scaling up is try to estabelecer a plan national qualidade de dados entre os rollout with usuários e esse governance and a budget, escalonamento strengthen host and security and precisa cumprir support, com integrate governança e IDC orçamento, tested national fortalecer os architecture if usuários possible, e o suporte a and integrar as do diversas continuous arquiteturas monitoring and fazer improvement. possível And one additional good practice e tip permitir is that monitoramento e before melhoras. E uma selecting coisa the adicional a essas boas actual the práticas e tool, melhores práticas é que request antes vendor de demonstration selecionarmos a presentation in ferramenta order to como tal, compare precisa de usability, uma workflows, and demonstração alignment ou with national apresentação do requirements. fornecedor e So comparar os fluxos de I uso would e que suggest sejam to do alinhados com this os requerimentos and early nacionais. Eu on poderia when sugerir aí at the que isso planning seja state feito desde cedo, before na fase de doing planejamento, the final selection of the antes tool. antes mesmo de fazer a seleção And the final key da ferramenta pela takeaways qual vão from this ter presentation essa opção. is establish strong Importante governance and mensagem para national levar para coordination casa dessas first, very apresentações é important. que é importante You estabelecer want to uma have governança robusta cross-sector e steering coordenação committee, nacional. Isso é bem including importante. CRVs developed by Gostaríamos de ter statistics comitês diretivos, and incluindo áreas de digital CRVS, and saúde, ICT identificação, folks. estatística You want to have e anchor agency que estejam responsible for the incluídos os interoperability agentes standards. de ICT. Usually this is civil registrar in Precisam que many tenham os countries. padrões de You want to have a interoperabilidade clear roles, com agências designating fixas que sejam accountability and also responsáveis desses discuss about padrões, the financing com early on. papéis claros e Start with the com process mapping and existing rendição de documentation to contas. understand where you stand, what is current Começar com o situation and mapeamento do where you would processo, like to, what you would like to essa achieve, what is situação atual feasible e é para in onde que short term or gostariam de long chegar. term. Que o que é You want factível to have fazer no curto assessments, ou longo digital prazo. strategies and legal Se quer reviews, ter avaliações e estratégias and de also to saúde digital, understand if there is an enterprise essa architecture parte de or trabalho legal e there's entendermos plans se to existe do uma arquitetura para the iniciativa, readiness se tem algum reports plano para or any fazê-lo. business process mapping data Os relatórios de from the preparo ou previous qualquer exercises. dado Define dos clear exercícios requirements, anteriores. must decide and optional. Definir Prioritize requerimentos open APIs, claros do que precisa interoperability ser with the health, mining, and obrigatório, o que é statistics. desejado e opcional, Ensure alignment with com the APIs national reforms abertas and como architecture. This prioridade, is very com important because interoperabilidade otherwise entre you a will have saúde, Departamento de silent Identificações e projects. Estatística Select a e solution, garantirmos que tem uma boa whether it's open alinhação source, as Clover alinhamento recommend entre a all arquitetura e proprietary selecionar to a solução, RFPs, se é fonte but aberta ou either se for option com works if licença, standards are com os imposed. CRFPs, Focus on modularity, que configurability, and no sejam vendor locking. reforçados. And the no vendor locking is Se obviously focar em que critical seja planning trabalhado if you com have módulos que proprietary não solutions seja because um you pay to the fornecedor vendors fixo, support que pode ser for difícil, X amount of years. And que after paga that, pelo it would be suporte locked dos if you don't continue to fornecedores pay. e ter Implementing tranquilidade cases, de do the que proof of pode concept, ser then pilot, and then eh, national rollout. feito Redesign normalmente. workflows, not digitized paper. Monitor Primeiro o readiness at conceito, each depois o state. piloto e depois a Plan teste realistic nacional, long-term redesenhar sustainability. os Need to clarify trabalho responsibilities em cada among the fase também, different um plano users. realista Also da decide sustentabilidade who is the com main diversos financier system, usuários or if it's e decidir if quais que each vão of ser os those sistemas principais contribute, how desse it's done, and what financiamento nas agências percentages. que contribuíram, Identify tendo ongoing needs early, claro post como and que support faz e maintenance and apresentar training, nas porcentagens, identificar and quais que são essas incorporate into national necessidades plans as the contínuas desde capacity muito grows. cedo, And one of incorporando the key no plano takeaways, the plans institucional doesn't need to be qual que é o perfect, crescimento de but it capacidade, como needs que to be aumenta a capacidade e discussed financiamento que não precisa ser because perfeito, it will be mas é uma difficult coisa que to precisa ser maintain the systems. discutido.
and expand the porque system seria for muito difícil long-term manter os sistemas de outra forma e financing depois expansionar already se não considered tem in advance. planejamento financeiro And at the last considerado slide, com I o just tempo. wanted to put some key global guidelines and E na tools última were a slide eu lot queria published and globally. simplesmente falar de umas Many of them guias e are ferramentas available in English, but also in consideradas no nível Spanish. global, que muitas There estão a lot of disponíveis em inglês, documents mas também em on espanhol. CRBS and legal identity, Tem CRB muitos system documentos em selection and entry CRBS, prostitutes, identidade legal. um, Também and tem bens also públicos a lot of enquanto aos information on sistemas de digital seleção health de architecture CRBS e interoperability, muitas digital IDs informações and na arquitetura e interoperabilidade technologies de and saúde e-government. digital, And cada uma com lastly, os dados uh, governança em big tecnologia, portal on ICD-11 governança e mortality identificação and digital, tem um portal MCC bem tools. grande dos dados de Therefore, I mortalidade recommend to e de look ferramentas at CMDs your de enterprise for CIE11 using que the eu existing gostaria que tools. vocês deem uma And this is olhada the end para all usar melhor essas from métricas my do side sistema. today. E bom, And é if isto there's que any eu gostaria de questions, compartilhar por please hoje com ask. vocês. E We se tiver have alguma pergunta, por favor, Dr. Victor Hugo, Anneli, and myself, sintam-se à and vontade Analia de fazê-la. Temos o to Dr. Vitor respond Hugo e eu any também specific no questions. trabalho, e com a Analia para responder qualquer pergunta que tiver. Muchas gracias, Catherine. Excelente tu Muito presentación. obrigado, Nos ha Catri. Na resumido última todos los apresentação, elementos você claves fez um que resumo dos debemos de elementos-chave tener en cuenta que dentro del precisamos proceso de transformación considerar digital de durante o los registros processo de civiles transformação y en digital dos América Latina. En cadastros civis particular, e quiero na América Latina. E gostaria especialmente recapitular sobre las fazer uma partes recapitulação sobre as has partes expresado en tu que você presentación. falou na Hablaste de sua los conceptos apresentação. básicos Você de falou los dos registros conceitos civiles básicos y por qué son importantes. Y desses aquí, digamos, registros destaco civis. el Em, significado que tienen Aqui los temos o registros civiles significado que como tem una garantía para la identidad universal de todas las esses personas. registros civis como Porque uma más allá, garantia como para a me liberdade das resumidamente pessoas, porque mostraste, além disso, aparte de como a slide que conceder el você nombre, de registrar el falou, nombre y dar una além de identidad, es un pasaporte a los cadastrar sistemas de esse protección nome, social tem y a um la passaporte garantía de também aos todos los sistemas derechos humanos. e Por otra parte, hum, hiciste os garantias dos una direitos humanos. Por rápida outra parte, você exposición fez sobre uma la rápida arquitectura digital e apresentação da integración e arquitetura interoperabilidad digital, integração e y como interoperabilidade condiciones sine qua e non como para avanzar en el condições proceso de transformación de los necessárias para registros avançar civiles no processo de específicamente. transformação de Y registros ahí civis. también quiero relevar una E diferencia daí que gostaria de relevar planteaste y es uma diferença que você sobre la mostrou, diferencia entre la e é sobre a integración y la diferença interoperabilidad. Una cosa entre es integração e intercambiar o interoperabilidade. compartir Uma datos entre coisa los é uma actores del troca de sistema y dados otra entre os cosa atores es dos realmente sistemas, actuar e bajo un outra esquema de coisa é interoperabilidad. trabalhar no esquema de Entonces, interoperabilidade. es bien importante, Então, é digamos, muito que cuando importante estemos que quando a avanzando gente en los esteja procesos de avançando nos rediseño de los processos sistemas de de registro civil y redesenho estadísticas vitales, de cadastros pues civis e lo estatísticas que tanto vitais, recalcaste, hacer un rediseño enquanto en você donde destacou fazer por um defecto redesenho, todo el sistema sea digital onde por defeito y esto, tudo digamos, seja para estructurar un digital. sistema E isso integrado para desde el estruturar um principio sistema hasta el integrado fin desde o en el começo até o registro de, final de no los hechos vitales. registro Finalmente, das hiciste referencia situações vitais. a E, tres finalmente, você principios fez claves referência a para três la construcción de princípios-chave los para a sistemas de registro construção dos civil y sistemas estadísticas de vitales. registro El civil primer e estatística principio vital. que tiene O que primeiro ver princípio que tem a con ver com lo que aporta o que está contribuindo las tecnologías de as información tecnologias de como informação facilitador de, como digamos, o facilitador habilitador ou de habilitador la transformación da digital. Y transformação aquí es digital. muy E importante aqui é bem que importante estos deben destacar, estar é centrados isso, en los usuarios tem que estar finales, focado las nos usuários personas que finais. registran tanto los hechos vitales As desde el punto pessoas de que vista estão médico como en el cadastrando registro civil, pero esses también cadastros que tengan médicos no flujo de registro valor civil, para mas la também ciudadanía. tendo um fluxo de Así valor para a deben estar cidadania. centrados Assim que estos, precisam estar la centrados construcción de los nuevos essa sistemas. construção dos Un novos segundo sistemas. principio que tiene Um que ver segundo con toda princípio la que tem a ver com planificación todo o previa que planejamento debe, prévio que precisa pues, digamos, tenerse en cuenta para la ser transformación considerado para a basados en transformação los niveles de madurez
baseados nos equidad que níveis tengan de los países. Y maturidade que un têm os último países. principio E um es último la princípio necesidad de tem a ver com a constituir un necessidade de ecosistema que sea constituir um muy influyente, ecossistema que tener seja una muito gobernanza sólida influenciado, que tendo uma nos governança aparte, nos sólida aleje que de toda la afaste fragmentación de del toda a sistema, que fragmentação nos do permita sistema, que a permite, través de ejercicios de através mapeo, de poder exercícios de mapeamento, estructurar un sistema conseguir que fazer pueda uma ser estruturação de um compartido y sistema que usable seja por todos compartilhado los e usável actores del por sistema, todos os incluyendo a la atores do ciudadanía. sistema, incluindo a Y también cidadania. E relevaste la também necesidad de você que falou da antes de iniciar estos necessidade de, procesos de antes de transformación, começar esses processos de embarcarse, digamos, transformação, con de fazer los uma, desarrollos se embarcar tecnológicos y com os pues hay que hacer pruebas de desenvolvimentos concepto para saber si técnicos, esa fazendo umas realidad la hemos testes, sabendo interpretado se essa y hemos realidade foi proyectado también interpretada lo que e queremos que temos sean los registros projetado civiles também o que en la gostaríamos que región. fossem os Bueno, sí, registros hay unas civis na preguntas região. que Então, no umas se han perguntas respondido, que pero não que foram creo que el respondidas, tiempo mas nos que eu da acho que por conta para do hacerlas. La tempo primera pregunta temos tiene para que ver fazê-las. con Primeiro, la pregunta tem de a ver com a pergunta de Lucy Ruiz. Lucy Rees. Ella pregunta Ela dónde se pergunta puede acceder a información onde sobre que estadística de conseguimos abortos aceder y a muertes informação sobre perinatalmes por esta estatísticas, causa. abortos e No mortes entiendo perinatais muy por bien essa al causa. final Não por entendo esta muito causa, bem o pero final si por se essa causa, refiere a mas las se fuentes está sobre falando das abortos y muertes fontes fetales, sobre pues los sitios abortos oficiales e de mortes el fetais, CDC, de UNICEF, os de sites Naciones Unidas o de la oficiais OMS, das Nações pues Unidas da son OMS fuentes são confiables donde se fontes pueden confiáveis onde recabar podem estas coletar estadísticas. También essas los sitios estatísticas. oficiales Também de las os oficinas sítios de oficiais estadística de los das países escritoras da son una estatística fuente dos que tendría que são uma siempre fonte que usarse. teria que sempre Hay ser una usada. segunda pregunta Tem uma segunda que pergunta tiene que também ver que con tem a ver com una consulta de uma Argentina. consulta da Dice Argentina. la persona que A nos pregunta que pessoa hay dos fala problemas que críticos por tem dois resolver en la problemas gestión de críticos por los ser solucionados sistemas na de registro gestão dos civil y sistemas estadísticas de vitales. registro Uno civil. es la E documentación o el estatísticas vitais. registro de las É personas documentação ou fallecidas cadastro das indocumentadas, pessoas ¿sí? Y indocumentadas para cómo, os digamos, cadastros de llevar óbitos e como el deixar registro de esse datos cadastro biométricos de allí. dados biométricos aí Lo estabelecido. mismo pasa con E a los mesma coisa nacimientos, acontece com ¿sí? aqueles Cómo nascimentos, incluir, como que entiendo yo, incluímos, datos segundo eu estou biométricos para entendendo, el esses registro de dados los recién biométricos nacidos. para o cadastro Catherine, dos si quieres recém-nascidos. comentar Catherine, sobre não sei se você este gostaria de particular. comentar sobre esse específico. Actually, Bom, nowadays, de fato, hoje em a lot of dia, biometrics, muitos dados especially in the portable biométricos, machines, especialmente they as, have as increased the máquinas quality a portáveis, lot. têm aumentado In older a times, qualidade em todos they were os not very momentos, accurate for não foram smaller tão children, exatos para but as nowadays crianças they're pretty mais, good. as crianças They can be menores, né? used with Mas agora são iPhones, muito bons, são and the costs usados de have gone fato down muito a bem lot. e o So they custo could tem be diminuído possible muito. Poderia solutions ser uma to solução improve it. possível However, para a I melhoria, also would mas consider that também there's a couple of consideraria que tem limitations. Not all uma the countries have legislation limitações. Nem where the todos os países biometrics têm legislação is allowed, dos and biométricos especially onde how to seja store the permitido data in the e biometrics. especialmente como distorcionar So os dados I nos would think that biométricos. Então, if you would like to use the biometric poderíamos dizer que se queremos usar os methods, biométricos, os métodos biométricos, it would be advisable to directly seria the existing conselho markets. revisar todos os There are many mercados existentes solutions out there, and e tem compare the muitas costs, soluções disponíveis. but you need to do the legal review in Comparando com order o custo, to allow to use precisamos the fazer technologies. conferir essas informações de um ponto de vista legal e se é permitido o uso I das don't know, Analia of the tecnologias. Victor Hugo, do you Não have sei, any Anália, other Analia, se tem alguma coisa potential para options complementar on isto, this? ou se tem opções Because I do understand potenciais that ao you're using the respeito. ink Porque, segundo eu estou for entendendo, the kids estão usando and as the adults tinturas para a tomada impression. das pegadas digitais das crianças para os adultos
pode ser um pouco No, mais antigo, não solamente sei. agregar que efectivamente É só uno de adicionar los que aspectos críticos dentro de los sistemas de os registro civil críticos, y es sistemas algo críticos de cadastro que civil é uma implica coisa que pues la implica revisión y la a armonización legal conferir a de todas las harmonização normas que legal rigen também de toda a la normativa identidad que está de las trabalhando personas. com a Y pues identidade esto das pessoas. generalmente E isso geralmente pues está em, dirigido por está las oficinas de dirigido registro civil y pelos escritores de estatutarias cadastro de civil e registro civil en cada estatísticas país. vitais. Entonces, habrá que Especialmente revisar esse eso lo cadastro, esse mismo que registro con civil, temos que conferir los isso servicios igual que forenses com os serviços que forenses, brindan servicios de identificación. que Entonces, fornecem digamos serviços de que toda identificação. esa revisión Então, normativa es toda obligante essa para llegar revisão da a, digamos, normatividade é armonizarla importante para también chegar con a las ter uma normas harmonização junto com que as se normas dictan en los que países estão sobre la protección de estabelecidas datos nos países personales. enquanto a proteção Es un de dados tema que es, pessoais. digamos, É uma muy questão actual y que se tiene que é que muito atual adelantar. Las experiencias son e que diversas en precisa todos los países. aprimorar. As diferenças são diversas nos países. Sí, no quiero. Argentina tiene su particularidad porque es un país A federal y Argentina hay algunas tem estrategias particularidades porque tem que han umas implementado soluciones como estratégias las que que têm cuenta implementado Catri. soluções Es como a Catri cierto, está falando. É como dice verdade, Irene, que para como a poder Irene implementarlo a nivel falou, nacional se para requiere implementar una no nível política nacional, y una normativa, como precisa sugería de uma Catri, de normativa, Estado, como estava falando a para Catri, normatizar todo eso para en normatizar el tudo isso país. Y bueno, requiere no inversión para país. E incorporar precisa tecnología y investimento para tener incluir digamos, todo el proceso tecnologia, de identidad e também digital desde que termos se todo o nace processo de hasta que identidade se muere. digital Eso es lo que, até, digamos, até o se viene óbito, até a morte. trabajando E y é por isto que estamos supuesto, trabalhando e bueno, com ustedes dijeron certeza vocês já falaram los desafíos que esto os tiene desafios que isso tem para los gobiernos. para os governos. Creo que hay otra pregunta. Acho que tem uma outra Ahí hay una pergunta, deixa eu pregunta ver, más de Marín Aybar. de ¿Qué medidas se Marim. podrían implementar? Que medidas poderiam ser Sí, creo que implementadas? la respondió Acho Katrina. que respondeu a Catri, ¿Qué né? medidas se podrían implementar para reducir la subnotificación Para de que poderia muertes en zonas diminuir a rurales de difícil acceso? subnotificação de mortes em lugares Catri, ¿querés rurais ou de ampliar difícil o querés acesso. contestar esto con el chat? Você gostaria de complementar? Um, well, this is the big issue in many Bom, countries, esse é um especially problema em muitos because países, in a lot of countries, the half maybe of the deaths do not especialmente occur porque in the muitos health países facilities, and some of them might têm a occur tomada dos in rural dados sites without de any óbito e kind of pode que não oversight. esteja acontecendo em But todas as if there would be a instituições certifier em who lugares is rurais, sem usually a medical doutores doctor, como tal, especially in se our quiser ser region in Americas, uma only certidão, porque um doctors doutor are em allowed medicina geralmente nas to give the Américas, medical certification e of deaths. geralmente são só os doutores Um, que assinam essas if certidões de they óbito. do it, in the communities and not in E the se health for feito facilities, nas there are the comunidades e mobile não faz nas applications instalações de saúde, that work existem offline também and aplicativos online, móveis que and the funcionam doctors can sem a fill necessidade de conexão, mas também funcionam the online, notification of the deaths onde os and doutores the claim preenchem os fee, dados da I believe, notificação do óbito which is also cost of death information dos marcos through A e B, que the falam mobile da causa de application. morte. E tem Also, informações que if aparecem they do também if nas they do aplicativos happen móveis to também. have, the health facilities or nearby, like if they have Se the tiver digital nessas EMRs instituições or the ou tools, próximo like that could deles, be one option. tem MRs ou Um, outras and also, ferramentas the similares, pode ser uma WHO opção também. has E também a developed OMS virtual autopsy tools, tem and nowadays desenvolvido there is ferramentas also de uma the autópsia mobile app online. to do the E hoje em virtual dia, autopsy tem um in the aplicativo cases, móvel like para when you essas don't have the autópsias medical doctor virtuais to e certify. também naqueles So casos there's onde an não ENTA tem um protocol, médico para how to fazer do uma this. certificação, It's with the aí usamos essas interviews ferramentas de um with protocolo the next of kin or the de como people close fazê-lo to the através deceased de to understand, umas what is the cost of pesquisas, that entrevistas information. através de familiares e And pessoas próximas you might have do also pessoa para the entendermos mobile a clinics situação e a causa de morte. from the civil Também pode registration ter esses equipamentos platforms that can móveis go de cadastro for civil the communities. So there's a que podem technologies ingressar nas available comunidades to do this.
e cadastrar Um, esses dados. but Tem First tecnologias ones would need to disponíveis para have isso. some sort of, that Mas a have maior on a parte phone das vezes vai precisar ter in order to use um tablet ou digital um means, celular para baixar to facilitate, o aplicativo e usar os notifications meios digitais certification of the debt. para facilitar But as notificações I e don't a know if Victor certidão Hugo de and óbito. Analia has something, like from the Não country sei se perspective. Vitor Hugo e Analia têm alguma outra coisa da Sí, perspectiva de país para sobre la contribuir. autopsia verbal, E además de sim, las enquanto a autópsia herramientas e verbal, instrumentos que se han através das diseñado para ferramentas hacer usadas esta também captura de para fazer información essa en áreas captura de dispersas y informações de alta em áreas ruralidad, también dispersas e se longínquas establecen e los muito rurais, procedimientos y los precisa acuerdos estabelecer os interinstitucionales para procedimentos e validar la acordos información que se interinstitucionais para recoge validar en a estas herramientas de informação autopsia verbal. coletada nessas Porque de otro, autópsias verbais, pues porque si no se do complementa todo contrário, se este não proceso, for complementado no esse pasaríamos processo, de tener não solamente el passaríamos conteo de hechos vitales que de pueden termos suceder essa en contagem las de óbitos comunidades. vitais que Pero lo que interesa acontecem también nas es que comunidades, esta mas o interesse información também llegue a convertirse en un é, registro válido é que essa informação de vire los um hechos vitales. cadastro Y válido, eso requiere e procedimientos isso precisa concertados entre las procedimentos entidades concertados entre as entidades responsables para hacer esos responsáveis procesos de validación. para fazer Incluso esses processos de validação donde mesmo. la estrategia ha E até madurado, aqueles onde a se estratégia tem integran los amadurecido, equipos de salud são integrados as equipes de centrales saúde para hacer la centrais validación de la autopsia para verbal, fazer aunque a el validação médico de uma autópsia no verbal, la haya conocido, mesmo basado que o solamente médico não tenha en el conhecido, reporte baseado que só ha sido no recogido relatório por otros que foi actores que coletado usualmente son por otros outros trabajadores atores, de que salud, geralmente hasta são outros trabalhadores agentes de saúde e até comunitarios de agentes salud que comunitários se de entrenan saúde en el que uso de são estas treinados herramientas. no uso dessas Entonces, ferramentas. Então, todo el proceso todo puede o processo aportar todo pode muchísimo a contribuir muito mayor completitud para y maior cobertura del sistema de deixar registro bem civil y completo e a principalmente cobertura utilizando do sistema de estas herramientas registro civil mejoradas. e estatísticas vitais com essas ferramentas que acabamos de falar. Muito obrigado. Analia. Excelente, Víctor. Hay una pregunta más, Ótimo, no Victor, sé tem si es mais uma tan del pergunta tópico que que não vimos sei se hoy, é pero tão relacionada com preguntan as si se le questões que permite a un estamos médico falando hoje, otorgar mas una estão licencia perguntando se um doutor médica pode ter uma basándose licença solo en médica una baseado só teleconsulta na sin examen teleconsulta, físico presencial en la sem región de las Américas. exame físico baseado na região das Américas. I'm not sure if Eu the não question tenho is actually certeza se based a on medical leave or pergunta é maybe it's a baseada typo. na questões But yes, the médicas medical ou um leave can be problema de given digitação, to pode do ser, teleconsultation alone mas if you're sick. pode But if fornecer the uma question opinião is médica actually com whether teleconsulta se está doente, teleconsultations mas se a alone pergunta would é be se a enough teleconsulta como tal without the é physical suficiente, examination to certify the death se um or the exame declaring, físico that para someone ter is uma dead. certidão I de would óbito say ou in para the United declarar States, alguém in our com region, a causa de including the morte, US, eu poderia it's dizer not que na nossa allowed. região, pelo menos In universal, incluindo os it's not Estados allowed Unidos, because não a é lot of permitido. legislations they E say that não é the permitido de forma only medical universal porque doctor tem muita can legislação do que the estabelece que certification só of o medical médico certification of the death. pode fornecer a That's by certidão the law across the many countries. de óbito. Also, it would need to have, actually Isso é uma perceived lei body. em muitos You would países need to e have a physical precisaríamos examination conferir o of the body. corpo And this happens e fazer um even, exame like if físico it's a do corpo. community death and the body is E just isso found at acontece home. se Many tem uma countries would morte say na also comunidade need e a legal pode ser que investigation o corpo estava em casa. of these deaths Muitos to casos understand if it's a mesmo natural or unnatural prescrita death. uma pesquisa legal para So, entendermos se no. foi uma However, morte there natural ou não. are globally Então a a lot resposta of seria que discussions não. around this, Porém, tem muitas conversas especially because of the estabelecidas enquanto a isto, pandemic. This especialmente topic devido à came pandemia da Covid, under the discussion onde essa questão because there was a limited virou amount uma of medical questão que estava doctors, sobre a mesa, whether the nurse porque tinha assisted uma quantidade teleconsultations, limitada de um, médicos, the onde nurse would as do the physical enfermeiras estavam examination atendendo with the essas teleconsultation teleconsultas of e the as medical enfermeiras estavam doctor. fazendo o exame médico And if através da that would teleconsulta com a be a guia do solution, doutor. and there is a couple of pilots. I know the one pilot from Japan, E and eu there have sei been que teve um par de discussions, pilotos que for foram instance, feitos, sei que teve in um em Finland, Japão,
because E we have a teve lot of rural conversas areas and enquanto there's a not enough isto na doctors. Finlândia, porque tivemos However, we áreas have the muito legislation is espalhadas not com enough. insuficientes doutores, porém, com grande frequência And encontramos que I a don't know legislação from the não ia methodologist permitir. perspective, maybe the Victor Hugo E and não sei a Analia might have a little perspectiva bit dos knows more médicos, like pode how the ser doctor Vitor Hugo e feel Analia, se that podem ter uma treat perspectiva de also como que the sentiriam os in general. médicos But se I would say fizessem isto através universally de is not allowed. teleconsulta em geral. Mas eu posso dizer que universalmente uma coisa que não me é Sí, permitido es un sine qua non para los médicos é sim uma certificar las questão causas de difícil para os muerte, médicos hacer certificar as primero causas de morte, fazer ciertos primeiro procesos recomendados por la misma surtir todos os OMS processos de recomendados declaración de pela OMS muerte, de de declaração de inspección de óbito, cadáver, inspeção de de examen cadáver, físico, de de la exame físico, revisión de todos los de conferir antecedentes que todos puedan os existir en historias antecedentes que poderiam clínicas u existir otros nas documentos de histórias salud de clínicas la ou persona outros fallecida documentos de saúde da para pessoa establecer la causa de muerte, pero para sobre todo estabelecer a causa de verificar morte, que mas está especialmente verificar certificando que esteja una persona certificando uma efectivamente pessoa fallecida. realmente que De modo que tenha la falecido. teleconsulta, yo la De forma vería tal que que a teleconsulta eu podría ser, veria que digamos, como una poderia forma de ser como uma acercamiento forma de para una aproximação, estrategia como talvez para uma la que ya se estratégia mencionó de autopsia como a que verbal, foi en falada de donde autópsia hay verbal, unos onde existem recolectores que son alguns trabajadores de coletores salud que de são las áreas trabalhadores de promotores saúde de das áreas salud, dispersas, que promotores recogen de saúde historias, mesmo, ¿sí? que estão Y el coletando médico puede histórias. profundizar o ayudar a E o profundizar en el médico pode interrogatorio y solamente aprofundar basado en nas los perguntas, né? E algoritmos que baseados nos establece la algoritmos misma que metodología de estabelece a autopsia mesma verbal, metodologia da autópsia verbal, poder conseguir apuntar a una apontar para causa uma probable, pero causa sin que eso provável, signifique la mas que isso certificación não médica, signifique solamente uma para certidão uso médica, só para o uso estadístico, ¿sí? Y que no quede, estatístico digamos, e que solamente não como el fique conteo de un hecho vital. como a Pero contagem esto de um fato requiere, vital, mas digamos, isso precisa procedimientos bien claros procedimentos muito para poderlo claros aplicar. En Colombia para conseguir hay una aplicar. Na experiencia que Colômbia se existe sigue uma avanzando a partir de la eh, pandemia, como mencionó questão Catherine. que ainda é evidente, de acordo com a Se pandemia, hicieron como a varios Catherine pilotos falou, y una fizeram región vários pilotos. incorporó, digamos, Teve esta uma região que tecnología de autopsia incluiu verbal essa y ha tecnologia da autópsia conformado verbal equipos de salud con los cuales se e aproxima un incluiu poco como a eh, las eh, probables questões de causas de saúde que muerte se de una aproximam à persona con provável base en causa el de uma morte de interrogatorio uma pessoa baseada y nas lo registrado en perguntas una encuesta, pero e hasta no ahí nada más. registrado e cadastrado numa pesquisa, mas só isto. Bueno, ya casi estamos en tiempo. Hay una pregunta Está acabando o muy tempo, tem uma pergunta concreta, muito Víctor, concreta de Lucy, nuevamente, si para de realizar la Lucy, autopsia virtual del médico debe estar certificado en se el para uso de la fazer a plataforma de autópsia la OMS virtual o médico tem que estar y OPS, certificado y si en Colombia es para a legal. OMS e ao PAS, e se na Colômbia é legal. Bueno, Bom, o sea, la estrategia de a autopsia verbal en estratégia Colombia de sí se autópsia adoptó verbal na durante la Colômbia foi pandemia adotada como durante a una pandemia herramienta para como uma recaudar, digamos, ferramenta información para sobre la coletar mortalidad informações en sobre a áreas dispersas mortalidade em y estuvo áreas sustentada por una longínquas e norma foi apoiada por uma transitoria norma del estado de transitória emergencia de la do pandemia. estado de Después de emergência da eso, pandemia. Depois digamos disso, que no existe hoy ese respaldo depois não legal para existe incluir la apoio legal autopsia para verbal, a menos estabelecer essa que, autópsia verbal digamos, en la entidad de salud se a esté entidade de verdaderamente saúde comprometida con, não está digamos, con el comprometida proceso y com o processo. lo hace solamente a nivel E de fizemos só nível causas de probables, pero causas prováveis, mas no se não, ha implementado, digamos, como não un tem estándar implementado nacional. padrão Todavía está en una nacional. fase piloto Hoje en ainda el está área numa donde fase piloto, se na lleva. área onde foi incorporado. Bueno, gracias, Víctor. Gracias a todos los Obrigado, que Victor. Obrigada participaron com todos que y los que participaram. participaron de este tercer Todos webinar que que cierra el participaram ciclo de este nesse año terceiro de webinar que los registros y encerra estadísticas esse ciclo vitales. desse ano de Creo que registro civil e la estatísticas pregunta que tenía vitais. Marín sobre el potencial de la A inteligencia pergunta do artificial potencial lo da vamos a inteligência dejar artificial como un vamos tema deixar de como apertura uma del questão próximo año, de porque abertura seguro do que va a próximo ano, facilitar porque mucho com las preguntas que certeza ustedes
vai ajudar com as perguntas que vocês o que estuvimos indagando en este espacio. Y estiveram recuerden fazendo que nesse si espaço e busca el lembrem itinerario formativo que o se el Learning procuram um Pathway itinerário ou del Learning campus Pathway virtual de no campus OPS virtual da van al UPAS itinerario formativo de e salud vão a digital, esse pronto treinamento todas estas cápsulas da de saúde digital. conocimiento van a estar como Essas webinarios cápsulas de certificables conhecimento que vão ahí van estar a como poder webinários com certificação hacer la e vão evaluación del conseguir fazer certificado por haber avaliação participado de estos e ciclos obter de aprendizaje del programa de salud digital. os ciclos de Así que bueno, creo que aprendizagem con de eso nos saúde digital. despedimos, E acho que que com ya isso son los vamos 5 minutos sair. pasados A gente passou 5 minutos do tempo e gostaríamos de agradecer muito. Obrigado, Catherine, e obrigado, Victor, pelas suas contribuições. Até mais. Gracias.